Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Raciocinando a Fisioterapia Respiratória e Intensiva, onde eu abordo temas que vão te ajudar a ter o raciocínio fisioterapêutico avançado na fisioterapia respiratória e na fisioterapia e terapia intensiva, sendo referência na área. Sou Antônio Andrade e hoje a gente vai debater como realizar uma avaliação com excelência do paciente com síndrome pós-terapia intensiva. Lembrando, fisioterapia respiratória não é mandar o paciente puxar bolinha, nem fazer padrões ventilatórios. É muito mais do que isso. E você pode ser esse fisioterapeuta diferenciado. A gente vai abordar hoje como você realizar a avaliação com excelência, podendo gerar resultados acima da média para o paciente e para você conseguir fazer um atendimento com qualidade, com eficiência na fisioterapia respiratória e na fisioterapia e terapia intensiva. Você pode pegar um paciente com síndrome pós-terapia intensiva, tanto dentro do ambiente hospitalar, como do paciente particular, em ambulatório e em domicílio. E é extremamente necessário que você saiba que a fisioterapia respiratória com esses pacientes é muito mais do que mandar fazer uma respiron ou fazer um padrão ventilatório. E para isso você tem que ter uma avaliação bem detalhada, bem específica, uma verdadeira avaliação fisioterapêutica com qualidade. Vamos começar abordando o que é essa síndrome pós-terapia intensiva. Mas antes, você está preparado para atender um paciente como esse? Você está preparado para pegar um paciente que passou 20, 30 dias dentro da terapia intensiva, depois passa mais 7, 8 dias no ambiente de enfermaria, de quarto no hospital, vai para casa com fraqueza muscular, com alteração cognitiva, com alteração funcional? Você está preparado para atender um paciente como esse e gerar a melhor intervenção? Ou faz a conduta igual para todo paciente? EPAP, respiron, 10 vezes, 10 incursões, 10 padrões ventilatórios, pede paciente flexionar uma perna, paciente flexionar outra perna, e fica meio perdido o que é que pode ser feito com esse paciente. Se você não está preparado para atender um paciente como esse, fica aqui, que a gente vai debater e você vai sair sabendo daqui como realizar essa avaliação inicial do paciente. Fazer a avaliação inicial e aí conseguindo gerar a melhor conduta para o paciente. É extremamente necessário isso. Não fique com medo de pegar um paciente na síndrome pós-terapia intensiva. Abra a porta. Seja esse fisioterapeuta que atende esses pacientes graves, que vai ser muito melhor para você dentro da sua carreira profissional, dentro do ambiente que você trabalha. Então, vamos começar com um caso real. Para vocês entenderem a importância disso. Isso é uma imagem de um paciente fazendo uma esteira com suporte de oxigênio. Esteira com suporte de oxigênio, realizando suporte e fazendo exercícios de condicionamento cardiorrespiratório. Era um paciente que ficou internado no ambiente hospitalar, foi para a unidade de terapia intensiva, progrediu na unidade de terapia intensiva com a fisioterapia, saiu com repercussões funcionais. Dispneia aos mínimos esforços, MRC de dispneia 5, apresentando fraqueza muscular, apresentando tosse com acúmulo de secreção, dor na coluna lombar, dor nos ombros por causa da fraqueza muscular. Qual a conduta para ser realizada com esse paciente? Quando a gente pegou esse paciente, isso aí foi no ambiente ambulatorial, a gente começou fazendo uma avaliação bem detalhada para identificar quais eram as alterações funcionais. E a partir da identificação das alterações funcionais, prescrever o melhor tratamento. E aí o paciente foi progredindo. Dificuldades tem, porque paciente idoso que foi internado na UTI, mas quando tem o resultado, ele transforma você o quê? Em um fisioterapeuta que está acima da média. E você é sempre referendado para realizar os atendimentos de pacientes como esse. Então, você é referendado pelos médicos que acompanham o paciente, referendado pelo paciente, pelos familiares. Lembrando que tem até uma sigla para síndrome pós-terapia intensiva dos familiares, porque os familiares eles começam a ter o quê? Repercussão emocional, psicológica. Porque é uma pessoa que, de uma hora para outra, vai parar dentro de uma unidade de terapia intensiva. A síndrome pós-terapia intensiva vai atacar o paciente que muitas vezes não tinha nada. Pegou uma pneumonia, pegou uma infecção, um politrauma, um TCE e vai parar dentro da terapia intensiva. Você, como fisioterapeuta, tem que fazer o quê? Atender o paciente da melhor maneira possível. E para isso tem que ter uma avaliação detalhada, como esse caso. E aí o paciente vai progredindo, terminou gerando condicionamento cardiorrespiratório com a esteira,
com o suporte de oxigênio e depois teve alta do ambiente ambulatorial, porque ele vai retornar à sua atividade de antes, a atividade que ele apresentava antes, já que o paciente não tinha nenhuma alteração funcional, ele tem que correr atrás de ter a atividade que ele tinha antes. E aí, você entendeu que o paciente que está dentro da terapia intensiva, que sai com alguma disfunção, ele vai sair do ambiente da terapia intensiva e vai para onde? Para o ambiente, primeiro, da enfermaria e quarto, do hospital. Então, você já pode pegar um paciente como esse dentro do ambiente hospitalar. Pode ser um paciente pré-customizado. Pode ser um paciente que está apresentando alguma disfunção funcional. Pode ser um paciente que está acumulando secreção. Pode ser um paciente que tem fraqueza muscular adquirida na UTI. Pode ser um paciente DPOC, com doença pulmonar obstrutiva crônica, que está saindo com um desmame prolongado. Diversos casos você pode pegar e, atendendo o paciente com qualidade, se diferenciar. Então, você vai ter 3 tipos de resultado quando você domina a avaliação, que é o que a gente vai debater hoje aqui, na síndrome pós-terapia intensiva. Primeiro resultado é você conseguir gerar uma conduta eficaz e eficiente para o paciente. Esqueça condutas desnecessárias. Se você faz uma avaliação com parâmetros objetivos, que a gente vai debater, tem um processozinho que você pode colocar em prática a partir de amanhã, você consegue fazer uma conduta eficiente e com qualidade. Segundo ponto, se você faz uma conduta a partir da avaliação com eficiência e qualidade, gera um resultado mais rápido para o paciente. O paciente pós-terapia intensiva, se ele tem um paciente com síndrome pós-terapia intensiva, se ele tem um resultado mais rápido, mais valor você está gerando para ele. Você consegue cobrar um valor mais justo pelo atendimento. Você, gerando um resultado mais rápido, você é visto de outra forma pelos familiares, pelo paciente. Quem é que vai ser lembrado quando tiver uma indicação para gerar um atendimento? É você. Então, você pode pegar um paciente que está lá com uma cânula-tracostomia, progredir para a decanulação, depois o paciente progredir para a alta hospitalar, depois você começar a atender no ambiente em domicílio particular, no ambulatório. Então, benefício de valorização profissional. Então, primeiro, atender com eficiência, com efetividade, né? Segundo, valorização profissional. Você gera um resultado mais rápido e com isso tem valorização profissional. E o terceiro, você faz a fisioterapia ser mais valorizada como um todo. Porque você sabe o que está fazendo e demonstra. Quando nivela para cima, está trazendo todo mundo para cima. A gente tem uma formação agora de várias faculdades, preparando vários fisioterapeutas, várias pós-graduações, e a gente tem que nivelar para cima e não para baixo. Quanto mais profissionais qualificados, gerando atendimento com eficiência, melhor para a fisioterapia. Então, a gente tem 3 resultados. Tem um resultado para o paciente, o resultado para o profissional e o resultado para a fisioterapia, quando você tem uma avaliação eficiente, avaliação clara, com excelência no paciente na síndrome pós-terapia intensiva. Hoje, abordando síndrome pós-terapia intensiva. Porque para cada caso, é um caso. Eu repito sempre essa frase. Cada caso é um caso. Avalie o caso concreto. Anote isso daí. Anote. Deixe anotado, colado na parede de casa, em algum local. Cada caso é um caso. Avalie o caso concreto. Não adianta, você não vai repetir a mesma conduta com o mesmo paciente. Tem um protocolo, o protocolo é uma diretriz. Até para você gerar a melhor conduta, você tem que saber avaliar o paciente com qualidade, com eficiência. Não é repetir uma conduta da forma igual para todo paciente. Quais são as alterações que esse paciente com síndrome pós-terapia intensiva apresenta? Ele apresenta déficit funcional, apresenta alterações cognitivas, alterações da saúde mental, tem o maior risco de readmissão hospitalar e maior risco de mortalidade pós-alta. Então, veja, 5 pontos que você tem que saber que esse paciente pode apresentar. A referência está em cima, alguns slides estão com a referência, depois você pode procurar os artigos e dar uma lida, se aprofundar, mas você sabe que tem 5 alterações que esse paciente vai apresentar. Primeiro, déficit funcional, alteração cognitiva, alteração da saúde mental, readmissão hospitalar e mortalidade pós-altas. Você, como fisioterapeuta, vai atuar no déficit funcional, vai tentar reduzir a readmissão hospitalar desse paciente, reduzir o risco de mortalidade pós-alta. Quando você coloca isso dentro do seu planejamento e demonstra isso para o familiar, para o paciente, você demonstra que vai gerar um melhor resultado para o paciente. Mas para isso você tem que ter parâmetros objetivos. Tem que saber o que você avaliou antes, o que você vai atrás para gerar o melhor resultado para o paciente. Senão, fica uma conduta sem saber o porquê e para quê. Qual o resultado que você está gerando para o paciente? Não sei, eu estou fazendo uma conduta aqui, pega o paciente, bota para fazer respiron, depois pega o paciente, bota para fazer padrões, depois pega
uma bicicletinha, não que não possa ser utilizada a bicicleta, eu utilizo com meus pacientes particulares, mas pega o paciente lá, ó, bota para fazer uma bicicleta, bota lá o paciente, pá, e o paciente passa 2 minutos na bicicleta, pá, 2 minutos na bicicleta, bota no braço, depois bota na perna, padrões, respirou. Qual o objetivo? Qual a carga? O que é que você tem de avaliação inicial para definir a melhor conduta para o paciente? Não é pegar, é muito bonitinho, chega lá com a bicicletinha, eu tenho um equipamento, vou atender o paciente particular em casa, pá, bota lá a bicicleta, chega, é muito bonitinho. Mas se não tiver carga, especificidade, não vai ter efeito. O fisioterapeuta tem que aprender a prescrever através de uma avaliação bem detalhada e aí dá sobrecarga e especificidade no tratamento. Isso, você está aqui assistindo essa aula, comece a aplicar isso hoje. Se você não tinha esse conhecimento antes, comece a aplicar hoje. Não fique fazendo condutas aleatórias. O paciente que está internado dentro da terapia intensiva, a incidência de fraqueza muscular adquirida na UTI é de 25%. Então, 25% dos pacientes que estão dentro da terapia intensiva podem apresentar fraqueza muscular adquirida na UTI. Poder ser causada pela polineuropatia do paciente crítico, por um descondicionamento generalizado. Você vai perder massa muscular, vai ter atrofia. E aí o paciente está lá dentro da terapia intensiva. O fisioterapeuta tem que atuar tanto na prevenção, na reabilitação e pós-alta. Retornar o paciente mais rápido para as suas atividades de vida diária e profissionais. Lembra que na terapia intensiva tem um paciente que não tinha nada antes e vai ser internado lá. Internou dentro da terapia intensiva, não tinha nada antes. E você, o fisioterapeuta, que vai ter que ver esse paciente pós-alta. E você pode demonstrar para ele que ele pode voltar mais rápido para a sua atividade de trabalho. Quanto vale isso para o paciente? Quanto vale isso para o profissional? Eu posso dar um prognóstico por quanto tempo ele vai ter vai voltar às suas atividades de vida diária? Pode, se você tiver uma avaliação com excelência. De acordo com a literatura científica, você dá o prognóstico. Então, você avaliou o paciente, sabe que dentro da literatura científica, 3 meses a 6 meses, o paciente está tendo uma resposta satisfatória na reabilitação na síndrome pós-terapia intensiva. Você avaliando o paciente, pegando os parâmetros objetivos, você pode, junto com sua capacidade de julgamento clínico, identificar como é que vai ser esse prognóstico. E aí, dentro do seu planejamento da avaliação, escrever e deixar o prognóstico claro. Por isso faz toda a diferença. Toda vez que eu faço isso, apresento meus pacientes particulares, prognóstico, quanto é que há, quanto tempo ele vai ter de fisioterapia, o que é que ele vai fazer, e atinge aquele resultado, mais respeito, mais valorização profissional. É fácil? Não. Se fosse fácil, todo mundo saberia fazer isso. É um dos processos mais difíceis da fisioterapia. Avaliar, identificar os parâmetros objetivos e definir o prognóstico e a conduta fisioterapêutica. Prognóstico dentro do plano terapêutico. Se você pegar lá a recomendação do COFIT, do Código de Ética, diz que você tem que dar um planejamento, tem que dar um prognóstico, e isso você tem que saber fazer. É essencial para fazer um atendimento com qualidade, um atendimento eficiente na fisioterapia do paciente pós-síndrome da terapia intensiva. E aí tem alguns prognósticos que você já sabe mais ou menos o que vai acontecer com esse paciente. Aqui tem alguns estudos escritos embaixo, você pode pegar como referência, então, de Rediger, 2012, não sei como pronuncia direito o nome dos autores aqui, 2013 e 2010. Então, tem alteração funcional para o paciente que pode durar até 5 anos se o paciente não fizer uma reabilitação. Existe uma meta-análise que mostra que a conduta, como é feita de rotina, não tem tanta alteração nesse resultado. Mas qual é o erro? As avaliações não são feitas de maneira específica, é feito com uma rotina, pega todo o paciente e coloca como fosse um protocolo. Não. O fisioterapeuta tem que identificar funcionalmente um teste de caminhada de 6 minutos, um teste de degrau, alterações respiratórias, com a espirometria, para ver como que esse paciente apresenta, o que esse paciente apresenta de troca gasosa, como é que está essa troca gasosa do paciente, capacidade vital e alteração cognitiva. Também você pode, junto com a equipe multiprofissional, avaliar para esse paciente. A partir do momento que você avalia esses pontos, parâmetros respiratórios, função respiratória, testes funcionais e alteração cognitiva que ele apresenta, você consegue programar um tratamento mais eficiente para o paciente. E quando foi dada essa definição de síndrome pós-terapia intensiva? Em 2010, pela Sociedade de Medicina de Pacientes Críticos, né? A Sociedade Critical Care Medicine, publicou em 2010, depois que eles fizeram um congresso, que a síndrome pós-terapia intensiva é um distúrbio de função física, psicológica e cognitiva. Persiste em sobreviventes após a internação hospitalar.
esse distúrbio tem incidências diferentes a depender de fatores intrínsecos e extrínsecos ao período de permanência na UTI. Por que isso é importância, essa definição? Se você pega um paciente que tem outras comorbidades, como DPOC, insuficiência cardíaca, ele pode ter uma resposta da internação, uma piora da disfunção. Se você pega um paciente que não tinha nenhuma outra comorbidade, ele pode ter um resultado diferente. Por isso que não pode ser incluído junto. Coloca todos os pacientes numa pesquisa científica e diz, é síndrome pós-terapia intensiva. Uma síndrome, ela tem várias disfunções ocorrendo e pode ser causada por várias outras fatores intrínsecos e extrínsecos. E para você definir bem o seu prognóstico, você tem que ter todos esses dados. Se você não tiver todos esses dados, você vai errar no seu prognóstico fisioterapêutico. E aí você erra na sua conduta. Isso daí tem que ficar claro. Prognóstico depende de parâmetros objetivos e não de parâmetros subjetivos. Parâmetros subjetivos vai ser utilizado, como indicador para algumas alterações funcionais, mas você tem que entender os parâmetros objetivos. E aí, qual é o maior benefício da avaliação? Excelente. Faça o seu nome, seja esse fisioterapeuta diferenciado, seja o fisioterapeuta que eleve o nível da fisioterapia, seja valorizado, faça atendimento com qualidade, tenha resultados profissionais e financeiros acima da média, consiga, com um paciente, 2 pacientes, ganhar mais do que um plantão no hospital, que eu falo com meus alunos. Você pode ser um profissional híbrido, você pode dar um plantão no hospital e o resto dos seus horários ter sua clientela de pacientes particulares. Muitas vezes ganha muito mais do que no plantão. Muitas vezes não, eu digo que na maioria das vezes, com pacientes particulares, você vai ganhar mais do que você dá um plantão. Você com 2 pacientes, você ganha mais do que 12 horas de plantão. Acho que eu ainda indico que a pessoa fique no plantão, pelo menos em um hospital de plantão, para criar network, para fazer uma integração profissional, para evoluir alguns componentes de ventilação não invasiva, ventilação mecânica invasiva, que você pode pegar um paciente pós-terapia intensiva dessa forma, pode pegar um paciente crítico. Também você vai evoluindo para virar um coordenador, uma chefia, e aí você atende dessa maneira híbrida, tendo salário fixo do ambiente da UTI, do ambiente hospitalar, e tendo retorno financeiro acima da média com pacientes particulares. Por que eu digo pacientes particulares? Olha, eu faz mais de 11 anos, né? Eu me formei em 2006, atendi pacientes ainda por aquelas empresas de home care, eu acho até 2009, 2010, não me lembro especificamente, mas faz mais de 10 anos que eu não atendo mais pacientes com problema de saúde fora do hospital que eu trabalho. Então, é só paciente particular, vale muito mais a pena. E para isso, você tem que ter uma avaliação excelente, uma avaliação acima da média, para fazer um atendimento com qualidade. Até porque, para ganhar 10, 12 reais para fazer um atendimento, você não vai conseguir fazer um atendimento de qualidade. Por quê? Porque senão você vai ter que atender, o pessoal tem que atender vários pacientes ao mesmo tempo para conseguir gerar um atendimento com qualidade. Esse estudo, publicado em 2019, ele fala sobre a otimização da reabilitação nos pacientes com síndrome pós-terapia intensiva. E ele bota esses pontos que eu falei para vocês. A síndrome pós-terapia intensiva, ele apresenta o componente alteração física, mental e cognitiva. Então, vai gerar fraqueza. A física acontece por causa da fraqueza adquirida na UTI, por descondicionamento físico, pela polineuropatia e por disfunção pulmonar. Todas essas alterações, quem vai tratar, quem vai reabilitar? O fisioterapeuta. Então, veja, a fraqueza muscular, descondicionamento, a polineuropatia e a disfunção pulmonar. E você também tem que fazer os contatos para avaliar o componente mental, o componente cognitivo, o network com a equipe médica, com psicólogo, com nutricionistas. E aí você está criando o quê? Uma equipe que faz o atendimento diferenciado. Tudo isso gera o quê? Redução na qualidade de vida, problemas no autocuidado, dificuldade para retornar ao trabalho e à atividade social e alterações econômicas familiares no paciente. E você tem que incluir isso para ir na sua avaliação e demonstrar que a fisioterapia vai gerar esse benefício. Olha, você fazendo atendimento com qualidade, com excelência, você retorna mais rápido para o seu ambiente de trabalho, você retorna mais rápido para a sua atividade social. Isso no paciente. Na síndrome pós-terapia intensiva, é claro, não sou eu que estou dizendo, os estudos demonstram que tem essas alterações funcionais, você pode demonstrar dentro da sua avaliação, se você fizer uma avaliação com excelência para esses pacientes. Eu postei uma coisa hoje, essa semana no Instagram, por quê? Conta a história, antes de eu continuar. Eu fazendo minhas avaliações de pacientes particulares, fui avaliar um paciente. E aí, avaliando o paciente, o pessoal perguntou, vai fazer o Respiron, não, o EPAP com selo d'água, pediram para eu fazer o EPAP com selo d'água e o Respiron. Fisioterapia respiratória não é sinônimo de exercício respiratório. Fique claro isso.
Vou repetir mais 2 vezes. Fisioterapia respiratória não é sinônimo de exercício respiratório. Fisioterapia respiratória não é sinônimo de exercício respiratório. O que me deixa muito irritado é ver aquela prescrição, fisioterapia respiratória e fisioterapia motora. Não existe isso. Fisioterapia respiratória é uma especialidade que trabalha tanto o componente cardiorrespiratório como o componente osteomioarticular, que trabalha desde a eletroestimulação de um paciente para fazer uma reabilitação de um DPOC em domicílio, a um paciente que vai fazer uma ventilação não invasiva no ambiente hospitalar. É uma especialidade. É o fisioterapeuta que tem a capacidade de avaliar o paciente, identificar as alterações cinético-funcionais, as disfunções, e com isso prescrever o melhor tratamento fisioterapêutico. Mas para isso tem que ter uma avaliação com excelência. Tem que saber o que avaliar. Se vai avaliar o componente de fraqueza muscular, se vai avaliar o descondicionamento físico, se vai avaliar a disfunção respiratória, e a partir disso definir a conduta. Então, de hoje em diante, passe essa informação, repita essa informação em qualquer ambiente que você estiver. A fisioterapia respiratória não é sinônimo de exercício respiratório. Se alguém disser para você, tá fazendo respiron, para quê? Por quê? Seja o fisioterapeuta que faz uma fisioterapia eficiente, que gera um resultado real para o paciente. Para isso, você tem que ter uma avaliação com excelência, que é que a gente está discutindo aqui hoje. Qual é o principal erro na avaliação? Primeira coisa, vou falar 3 erros. A gente está falando aqui especificamente de atendimento na síndrome pós-terapia intensiva, então você vai pegar fora do ambiente de terapia intensiva, no ambiente hospitalar, ou paciente particular, né? E aí, qual é o principal erro? Primeiro, não fazer uma avaliação. Isso acontece muito. Chega no paciente, o paciente já está internado no ambiente hospitalar, é solicitado fisioterapia respiratória e motora, aí você vai lá e começa no paciente, 10 padrões respiratórios, respirou, bota o paciente sentado, o paciente depois 10 incursões sentar e levantar, 5 ergômetros, uma bicicletinha, sai. Está errado. Para onde você quer ir? Se você não sabe para onde você quer ir, você não sabe para ter um. Você tem que saber da onde saiu e para onde você vai. Quando você chega e solicita o Uber, você não coloca de onde você está e para onde você vai, dessa forma que você vai evoluir. Você sabe de onde você está e para onde você vai. Se você não coloca para onde você vai, a pessoa, o Uber, o taxista, não vai saber para onde levar você. Então, se você é um fisioterapeuta e não apresenta para o paciente para onde ele não vai engajar com você. Ele não vai valorizar seu atendimento. E se ele não sabe para onde ele está, você não sabe com o que você tem que tratar esse paciente. Então, você tem que saber identificar onde ele está e depois progredir com esse paciente. Então, o primeiro erro é o pessoal não fazer avaliação. Segundo, é não cobrar por uma avaliação. O paciente está lá e não vou começar o atendimento. Não, a avaliação para os meus pacientes particulares é o que eu cobro mais caro. Mais caro não, maior valor, né? Porque não é caro, porque é justo. Então, o maior valor é a avaliação em relação ao atendimento presencial. O maior valor que eu cobro é a avaliação. Muitas vezes sendo o dobro do valor do atendimento. Porque é a partir da avaliação com excelência que você gera valor para o paciente, que você demonstra o prognóstico, que o paciente respeita você, que o paciente engaja com o atendimento, que você dá o prognóstico, que você faz um relatório e encaminha para esse paciente. Terceiro erro da avaliação, não ter parâmetros objetivos, ficar só na subjetividade, na opinião, no achismo. Se você não tem um parâmetro objetivo, como é que você vai demonstrar a evolução? Se você tem um parâmetro objetivo, você demonstra a evolução. Você demonstra para o paciente que ele estava com dor. Dor é subjetiva, mas você pode utilizar uma escala analógica e que ele não está mais. Você demonstra que ele fazia um teste do degrau, ele subia 50 degraus em 6 minutos com 3 interrupções e agora ele sobe 120 degraus sem nenhuma interrupção em 6 minutos. Um mês você teve esse resultado, apresentou para o paciente, com sua planilha de avaliação. Pô, isso faz diferença. Isso faz muita diferença. Então, você tem que ter um processo claro, que pode ser repetido, diferente de um protocolo. O protocolo é algo engessado. Eu estou dizendo processo. O processo você vai recebendo as informações e você faz uma análise através do seu raciocínio fisioterapêutico, através de todos os dados que você tem, define um prognóstico, progride com esse paciente e retorna para uma nova avaliação. Isso é cíclico. Cíclico, cada vez que você for fazendo isso, fica muito mais fácil você dar um prognóstico, fica muito mais fácil você definir a conduta para o paciente, mas você tem que começar. E aí a gente chega agora num passo a passo que você pode seguir. Anote. Pega isso, papel e caneta.
Anote quais os parâmetros objetivos que você pode avaliar, que você deve avaliar o paciente com síndrome pós-terapia intensiva. Anota, pega um papelzinho, pô. Vai ser, ou dá um print da tela. São coisas que você vai utilizar no seu dia a dia. Que aqui, é claro, em uma aula eu não vou conseguir detalhar cada um desses tópicos, né? Dentro do método fisioterapia intensiva, dentro das meus cursos, isso aí é detalhado, com exemplos práticos, mas aqui não tem como. Mas você, pelo menos aqui, vai começar já a pegar os tópicos que você pode se aprofundar dentro dessa avaliação. E a partir de você pegando esses tópicos, você já vai criando o seu processo inicial da avaliação. E aí, como uma tarefinha de casa, faça um processozinho de como você vai avaliar esse paciente. Escreva quais são esses tópicos, o que é que você tem que avaliar com esse paciente. Você já tem alguns parâmetros iniciais para avaliar esse paciente. Então, primeiro, medida de força muscular. Eu coloquei aqui 2 fáceis. Isso aqui pode ser, a gente pode ter mais, né? Coloquei força de pressão palmar, hand grip. Por que o hand grip? O hand grip é um equipamento um dinamômetro que você avalia a força de pressão palmar. Ele tem correlação com a fraqueza muscular adquirida na UTI. Para mulheres abaixo de 7,5, para homem abaixo de 11. Se você tem um parâmetro objetivo desse e mostra para o paciente, olha, você está com um hand grip de 6 kg força, isso correlaciona com a fraqueza muscular adquirida na UTI, e isso a gente pode trabalhar para melhorar, parâmetro objetivo. Tem um dinamômetro para avaliar a força de extensão, ótimo, mas é um de maior custo. Estou colocando alguns pontos aqui. Outro parâmetro que você pode avaliar, contração voluntária máxima. Mas aí o paciente muitas vezes sai da terapia intensiva sem ter essas condições de avaliar, você vai progredindo e depois avaliar esse parâmetro. Coloquei 2 parâmetros que você consegue fazer com a maioria dos pacientes pós-alta da terapia intensiva. Então, hand grip, força de pressão palmar, e o MRC. Lembrando que MRC não é apenas para avaliar a força muscular periférica. São várias escalas de um consenso para identificar parâmetros objetivos e tirar um pouco a subjetividade. Então, tem o MRC de dispneia, tem o MRC de força muscular periférica. O MRC de dispneia está até no GOLD para avaliação de um paciente que vai fazer reabilitação pulmonar com doença pulmonar obstrutiva crônica. Qual é o que é indicado? MRC acima de 2 de dispneia. Mas voltando aqui, esse MRC que eu estou colocando, MRC de força muscular periférica. Extensão de punho, flexão de cotovelo, abdução do ombro, dorsoflexão do tornozelo, extensão de joelho, flexão coxa femoral. Você tem o quê? Vai avaliar 0 a 5, vai somar e vai ter o MRC. Paciente com fraqueza muscular adquirida na UTI abaixo de 48. Então, você já tem um ponto de corte para apresentar para o paciente. E você vai ter dentro da sua avaliação, dentro da sua planilha de avaliação, essa escala de avaliação de força muscular, o que você tem que progredir com esse paciente. Pô, se o paciente tem uma força 1, você só vê e não tem nenhuma movimentação, tem que fazer o quê? Exercício sem efeito da gravidade, eletroestimulação. Veja, você tem um parâmetro objetivo que define sua ação, define sua conduta, que não é objetivo a gente falar sobre a definição de conduta aqui hoje, mas sim do parâmetro de avaliação que você deve fazer essa avaliação com excelência. Função respiratória, espirometria, ventilometria, MRC de dispneia, PI máxima e PE máxima, pico de fluxo de tosse, nem coloquei aqui, está dentro do componente da espirometria. Então, você tem um espirômetro portátil, tem variando aí de 800 a 1.600 reais, você tem com você para avaliar. Você tem um ventilômetro, você não tem nenhum desse, MRC de dispneia, uma escala fácil de aplicação, PI máxima, um manovacômetro analógico, eu preciso ter um digital, um Power Brief, um KH2, um K5, não, um manovacômetro analógico, você consegue avaliar PI máxima, PE máxima. Pô, é muito diferente do que chegar lá e só colocar o paciente para fazer uma espirometria de incentivo. Você avalia esse parâmetro objetivo para chegar para o paciente gerar a melhor conduta. Então, você está lá demonstrando para o paciente, olha, eu estou avaliando aqui. Mas o manovacômetro eu tenho que conectar com, pô, vai ter que ter um filtro, bocal, mas você é um fisioterapeuta com excelência e não um que gera qualquer conduta. Lembrando que o objetivo aqui é você estar acima da média. Então, você é um montinho, montão. Eu não tenho nada, Antônio, eu não tenho nenhum equipamento. Comece utilizando as escalas. Com o valor de um paciente particular, você já começa a investir e comprar o equipamento, faz no outro dia. Então, você fechou a avaliação inicial, fez a avaliação com excelência, com as escalas, testes funcionais que a gente vai falar aqui. Depois faz o quê? Adquire os equipamentos de forma gradativa. Primeiro, o manovacômetro analógico,
depois você vai para um espirômetro, depois você vai utilizando equipamentos, aí você vai criando que sua bagagem de equipamentos e sendo esse fisioterapeuta diferenciado. Então, a partir desses parâmetros, você vai ter o quê? Você vai ver expansibilidade, então a capacidade vital, você vai avaliar. Capacidade vital você pode até avaliar por estimativa também, né? Quem já assistiu outras aulas minhas, você tem um estudo que demonstra o teste de contagem, você correlaciona com a capacidade vital. Então, não tem equipamento nenhum. Utiliza o teste de contagem, inspiração profunda, contando, o paciente vai contando, e você consegue estimar a capacidade vital, paciente com ele mesmo. Em vez de ter parâmetro subjetivo, antes ele contava até 15, agora ele conta 25. Ganhou expansibilidade torácica, capacidade pulmonar. MRC de dispneia antes era 4, foi para 2, só com escala. E aí você vai ter os equipamentos, pode alugar, e você vai progredindo. Dor, escala visual analógica. Eu estou no meu celular aqui, ó, escala de Borg e a escala de visual analógica. Estou lá. Então, está lá no meu celular, aqui a escala de esforço percebido. Então, escala de esforço percebido, escala de dor, escala analógica visual. Você vai lá e apresenta para o paciente, tem um parâmetro de dor. O paciente pode, nascer no pós-terapia intensiva, tem dor? Tem. O paciente ficou com fraqueza muscular, acamado, vai sair com dor. E o resultado, quando você melhora a dor, é bem eficiente. Capacidade aeróbica. Vários testes aqui. Eu preciso fazer tudo isso, Antônio? Não. Você não precisa fazer tudo isso para todo paciente. Você vai utilizar dentro do seu processo de tomar a decisão, o que é mais fidedigno para o ambiente. Então, você pode fazer um teste de caminhada certa, um teste de esforço cardiopulmonar, uma caminhada incremental, um teste de rampa íngreme, um teste de degrau 6 minutos. O teste de degrau 6 minutos é Trácio. 3 vezes fácil. Você precisa de um oxímetro, precisa de um equipamento para aferir a pressão, um degrau de 20 centímetros e uma cadeira. Você precisa disso. Se você quiser adicionar, adicione um frequencímetro para aferir a frequência cardíaca. Você pode ver a frequência de pulso. 5 equipamentos. Um relógio, né, para marcar os 6 minutos. O paciente vai subir e descer um degrau durante 6 minutos. Você orienta o paciente como é que ele vai fazer, o que é que ele vai fazer, né? Durante 6 minutos você vai subir um degrau, vou contar a quantidade de degraus que você vai subir. Você pode interromper isso daí, sentar e depois voltar. Você vai me falar antes aqui na escala de Borg, quanto é a sua percepção de esforço, e vai falar depois. Eu vou calcular, vou somar, vou ver a quantidade de vezes que você subiu, vou ver queda de saturação, pressão arterial. Se você tiver alguma alteração de sinal de vertigem, tontura, dor no peito, a gente vai interromper o teste, mas com esse teste eu consigo avaliar. Coloca o paciente para fazer o teste de degrau 6 minutos, você vai avaliar se tem queda de saturação, você vai avaliar se o paciente interrompe, quantas vezes interrompe, você vai avaliar se o paciente consegue realizar, você vai avaliar a frequência cardíaca se alterou, a pressão arterial, um espaço de 1 metro quadrado, 2 metros quadrados, você consegue fazer um teste de caminhar 6 minutos. Então, dizer que não tem espaço na casa do paciente, se for atender particular, não tem espaço no seu consultório para fazer um teste de avaliação funcional, é uma crença limitante, porque, na verdade, ele não conhece esse teste. Muito simples, é fácil de realizar. Você pode fazer e colocar em prática amanhã. Estado funcional. Short Physical Performance Battery. 3 testes simples. Paciente sentado numa cadeira, vai sentar e levantar 5 vezes, você vai marcar o tempo. Braço flexionado, sentar e levantar 5 vezes, você marca o tempo. Se ele não conseguir fazer, ele vai ter uma pontuação menor. Se o tempo for alto, ele vai ter uma pontuação menor. Pelo tempo, tem uma escala, você consegue classificar. Depois você bota o paciente para andar 3 metros e você vê a velocidade, o tempo que ele anda os 3 metros. Depois você coloca o paciente para ficar apoiado em pé, uma perna uma do lado da outra, depois uma perna na diagonal, um pouquinho do lado na diagonal, depois uma perna na frente do outro. E você vai marcar o tempo que ele consegue manter aquilo dali. E você calcula esse estado funcional do paciente e apresenta. Olha, você agora está com a limitação funcional, com Short Physical Performance Battery acima de 12. O objetivo da gente é chegar em... Acima de 12 não, desculpa. Tá? O valor abaixo, o objetivo da gente é melhorar esse valor. Você apresenta para o paciente. Veja que cada coisa aqui que eu estou falando, você pode demonstrar esse resultado. Uma escala de limitação da atividade de vida diária. Você vai, antes de começar o paciente, estou atendendo no consultório, deixa essa avaliação para o paciente fazer, ou estou atendendo no domicílio. Veja, já marcou a consulta do paciente, já falou com o familiar do paciente. Olha, eu vou mandar um questionário para você ir respondendo, que vai me ajudar na tomada de decisão. Manda esse questionário para o paciente vai preencher o questionário. Você já está ganhando o respeito, o valor, em vez de chegar. Quem é que faz isso aí? Eu pergunto para você, qual o fisioterapeuta que faz isso? Você pode ser esse fisioterapeuta. Eu falo, não existe concorrência para fisioterapeuta com excelência. Fisioterapeuta bom, ser fisioterapeuta bom dá trabalho.
Definir a conduta para o caso concreto dá trabalho físico e mental. Se fosse fácil, todo mundo estava conseguindo fazer. Mas não é. Mas você consegue sim atingir esse objetivo. Só precisa o quê? Estar preparado para fazer isso. Coloca um questionário também de qualidade de vida relacionado à saúde. Um questionário, o SF36 aí, é fácil de colocar em prática, de aplicar dentro com o paciente. Então, observem aí que vários parâmetros objetivos que você avaliou. Então, você sabe agora de onde você está. Então, eu falei da analogia com o Uber. Você sabe pelo menos de onde você está saindo. A partir do momento que você sabe de onde você está saindo, o que é que fala a literatura científica para aqueles parâmetros, então, se eu tenho uma API máxima de menos 30, o que é que eu tenho que fazer? Treinamento muscular inspiratório. Quanto tempo eu tenho de resposta? O que é que diz a literatura científica? Com isso, eu tenho um prognóstico. Se eu tenho um teste de degrau, eu sei que eu tenho que ter uma variação de 25%. Quanto tempo no paciente que apresenta 60 degraus, que apresenta aquela saturação, eu vou progredir? Você tem um prognóstico. Se eu tenho uma capacidade vital de 10 ml por quilo, quanto tempo eu vou progredir com esse paciente? Eu tenho um prognóstico. Então, você saber de onde você está saindo, você consegue dar um prognóstico, uma programação do tratamento. Chego, fica emocionado quando eu estou falando assim. Pô, é bonito isso, é você sair do paciente deixando claro para ele qual é a programação do tratamento, qual o prognóstico, por quanto tempo ele vai fazer o tratamento, o que é que ele vai fazer, o que é que ele precisa adquirir de equipamento. Você tem que comprar um Power Brief, um Medic, R$320, mas você vai utilizar por muito tempo, durante 3 anos, você pode comprar dividido em 10 vezes, R$33 para você compra, é seu. Dentro desse equipamento, eu vou programar para você realizar isso aí todos os dias da semana. O meu plano de tratamento que eu estou dando para você, para a gente acompanhar durante 3 meses, você pode dividir no cartão aí em 12 vezes, porque esse prognóstico para pegar um paciente como esse, o cara sabe para onde vai, sabe o valor que vai pagar, sabe o que é que tem que ser feito. Transforma a fisioterapia. Esqueça aquela fisioterapia que você aprendeu, que não dá prognóstico. Você dá. Se você tiver parâmetros objetivos, que é o objetivo da aula de hoje aqui, fala sobre a avaliação, você consegue definir a conduta para o paciente, consegue fazer isso, consegue fazer esse atendimento diferenciado e gerar esse prognóstico fisioterapêutico e a programação. E aí eu faço uma pergunta para você. Qual fisioterapeuta que você quer ser? Você quer ser o fisioterapeuta ou qualquer fisioterapeuta? Fisioterapeuta mediano, existe tudo que é canto. Mas ser o fisioterapeuta, demonstrar que quando você participa, você já está fazendo diferencial. Você quer ser a fisioterapeuta Lisandra, a fisioterapeuta Cíntia, ou você quer ser um fisioterapeuta qualquer? Quer ser o fisioterapeuta, a fisioterapeuta, que faz um atendimento com excelência, faz um atendimento diferenciado, que consegue dar um prognóstico fisioterapêutico, consegue definir a melhor conduta para o paciente.